Mas eu vou ler. Então, boa noite a todos. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ângela, sou esposa do José Henrique. Estou aqui na Chácara da Fraternidade desde quando esse projeto iniciou. E para quem está comigo aqui e me conhece, eu trabalho com a juventude há mais de 15 anos. Mas nunca trabalhei com os adultos. E o tema que eu estou trazendo hoje, que eu chamo da alma, é uma coisa que eu comecei a sentir dentro de mim há mais de 5 anos. E aí eu pensei, por que não começar lá pela família Fraternidade? Então hoje eu estou dando um passo tão importante rumo ao meu chamado. E cada um de vocês está fazendo parte dele. Então assim, é um misto de emoção muito grande que eu estou sentindo aqui. De passar por algumas questões que eu vou trazer para vocês e abrir a minha boca para falar daquilo que está queimando dentro do meu peito. Então vamos lá. Chamado da alma. Você sente que faz parte de algo maior? Você acha que você está aqui? Porque você veio, então você já passou por tudo que você passou, ok? Somos espíritas, já ouvimos falar, não vou dar conta de resolver todas as questões, vou deixar para a próxima encarnação. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é esse. Você realmente sabe da importância da sua encarnação aqui nesse momento na Terra? Você acha que você é peça fundamental para o planeta? Você acha que você é pequeno ou você acha que você veio para cá porque você é grande e tem um propósito grande para estar aqui na Terra? Então isso começou a mexer comigo há 5 anos atrás. O chamado da alma é um despertar interior. E aí Paulo, no momento de perseguição, que ele estava preso, nesse momento ele estava junto com Timóteo. E aí ele escreveu isso daí, ó, lá em Filipenses, né, na carta de Filipenses. Não que eu já tenha tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, Cristo Jesus. Então aqui Paulo, ele teve um processo também, ele viveu uma jornada. Ele era um estudioso. Mas aconteceu algo fenomenal com ele, para que houvesse a transformação dele. E ele fez muitas coisas. Então ele esqueceu o que passou, porque a partir daquele momento ele sabia que ele tinha algo maior para ele, que a existência dele não era só aquilo. Não era só ele ter perseguido os cristãos. Ele não precisava ficar se culpando. Ele tinha que tirar aquela culpa para que ele pudesse seguir o chamado dele. Pudesse fazer coisas maravilhosas. Então ele queria chegar no prêmio do chamado dele, mas Jesus me chamou para isso. E aí Jesus está chamando a cada um de nós, nos colocou aqui, já nos aperfeiçoou até aqui, mas realmente eu estou olhando para o foco da minha encarnação, da missão com a qual Ele me criou e me escolheu para estar aqui. Como é que eu estou vivendo essa encarnação? Como trouxe o Evangelho, os bons espíritos, a gente já sabe tanto, já estudou tanto. E o que está faltando para a minha moral? Será que é inteligência? Será que é ter clareza? O que está faltando? Maturidade? Que eu não estou entendendo ainda a minha importância para algo maior que Deus me criou? E isso tudo começou a fazer uma bagunça dentro de mim, gente. Pensa. E aí, por que estamos aqui hoje? O que será que Deus quer de nós? Por que a gente está aqui vivendo nesse momento do planeta? Um planeta de provas e expiações que está em transformação para um planeta de regeneração.
E que essa transformação já começou alguns anos atrás. E que Chico falou para nós que vai se consolidar até 2050. Então nós já estamos neste momento. Então a gente veio para cá para algo grande. Mas a gente está meio distraído. A gente não está percebendo a importância dessa transição. E muitos estão sofrendo. Porque não estão olhando para o que a alma está dizendo. E aí, como é que eu olho? Eu vou refletir sobre o meu chamado espiritual. Cada um de nós possui um chamado espiritual. Ele é único, que nos guia na nossa jornada, na nossa autodescoberta. E muita gente já sabe, a gente vem em coletividade. Mas a evolução ela é individual. O Espiritismo não é ciência, filosofia e religião. Hoje a neurociência ela traz para nós sobre o nosso subconsciente. E fala que a medida das nossas tomadas de decisões é o que a média de 5 com que nós convivemos altera o que a gente faz aqui. É energia, é vibração. Então muitas vezes, às vezes você está ali para atender o seu chamado, mas aí seu esposo fala assim, não faz isso não, você está doida? Aí a gente vai lá e não faz. Ou às vezes você tem um projeto, você quer criar alguma coisa, aí você está lá todo empolgado com o seu sonho. E aí vem um fala, mas será? Aí você já começa a balançar. Ou às vezes você tem aquela pessoa que te dá apoio, pega na sua mão e fala, então vamos, estou junto com você nessa jornada, vamos embora. Estou lá junto com você. E vai. E às vezes dá certo. Mas às vezes também pode não dar certo. Porque às vezes também é um teste para saber se é realmente aquilo que você quer. E muitas vezes a gente faz o quê? Na primeira tentativa e erra. A gente desiste. Reconhecer os sinais da alma. Os sinais interiores da alma podem se manifestar como intuições, sentimentos e desejos profundos que nos direcionam. Aí eu pergunto, quanto que a gente está tirando um tempo para a gente, para realmente ouvir os nossos sentimentos? Na correria que o mundo está hoje, quando que a gente para realmente sentir? Não, a gente está ali, ó, acelerado. Se é uma dor, às vezes eu nem tomo remédio, eu estou acelerado. E às vezes não. Muitas vezes a dor vem, a doença vem para nos parar. Para fazer com que a gente reflita sobre aquele momento. Porque o corpo fala. O corpo fala. E se a gente não está atento para o nosso sentimento, o corpo vai falar. E aí a gente vai olhar para dentro nesse momento. E não tem como ser diferente, ou é por amor, ou é pela dor. Então a gente já conhece, a gente já sabe. Só que a gente negligencia. Aquilo que o Evangelho falou, será que é falta de maturidade? Ainda. Nossa, de não olharmos para os nossos sentimentos. Hoje, o tanto que a gente está vendo terapias holísticas, essa questão da física quântica vindo com tudo, neurociência, PNL, o tanto que a medicina já evoluiu. E a gente está tendo esse olhar para expandir a consciência. Que Allan Kardec também, no Livro dos Espíritos, já falou. Que a gente não ia conseguir entender tudo. Os apóstolos lá naquela época com Jesus. Né? Jesus falava e ficava assim, que é? Porque realmente a gente vai precisar de um processo. Mas é através do estudo que a gente vai expandindo a mente. Então a gente está atrás de entender a transição que está acontecendo agora. O porquê que o meu corpo está assim, porquê que essa ansiedade dentro de mim está assim. Porque às vezes acho que é só uma ansiedade como doença.
mas às vezes não consegue identificar que esse sentimento é a sua alma gritando, te pedindo por algo. Ei, volta para a rota. Olha para mim, você está tomando o lugar errado. E às vezes a gente está olhando só como uma patologia, como um pânico, como uma ansiedade. Então, precisa olhar para isso. Superar os bloqueios. Superar os bloqueios é essencial para permitir a expressão plena do nosso verdadeiro eu. É o que eu estou fazendo aqui hoje, gente. Superando vários bloqueios. Vários. Que foi preciso eu mexer há 5 anos atrás. E é uma construção, é uma jornada. Para eu poder cicatrizar e ressignificar tudo o que eu aprendi desde quando eu nasci até aqui. Todos nós temos feridas. Todos nós temos defeitos. O mundo é imperfeito, a gente não é o mundo da felicidade. A gente pode ter momentos felizes, mas a perfeição ela não é daqui. Então, claro que todos nós temos histórias lindas para contar. Histórias de superação, de obstáculos vencidos. Nós temos. Então, para que a gente consiga perceber o nosso chamado, é preciso curar. Curar primeiro nós, para depois auxiliar, para depois curar o outro. E foi isso que eu pensei. Falei, não, então eu vou começar pela Chácara Fraternidade, que já é uma família, né? Que eu vou ter mais tranquilidade para falar só que não, né? Só que não. Para eu poder começar esse outro processo de tirar a culpa, de tirar o julgamento, de tirar a incapacidade. Então eu tive que trabalhar N crenças que eu tinha para eu poder estar aqui hoje falando. E a ciência, ela traz isso também. Mais para frente aqui nós vamos falar de coach. Que foi necessário um processo de coach para eu identificar o que eu precisava mudar. Que foi ferramenta fundamental para eu chegar nesses bloqueios. E alinhar o propósito à ação. Alinhar nossas ações com os princípios do Evangelho é fundamental para a evolução espiritual. Então não tem como, nós sabemos, se a vida já está difícil, imagina sem a gente estar com Jesus. Imagina sem a gente estar com a conexão com quem nos criou. Porque se eu não estou em conexão com Cristo, eu estou em conexão com quem? E muitas vezes a gente se desconecta. Você foi chamado para viver um plano eterno. É verdade, não é? Porque a verdadeira vida é essa aqui? Ou a verdadeira vida é a do Espírito? A do Espírito. Então você foi criado para algo grande, para algo maior. Você é eterno. Não é essa encarnação sua que te define. Você já tem uma bagagem grandiosa. E aí, o que você está fazendo com essa bagagem que você já tem? E aí, lá em Salmo 139, fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conhecias inteiramente, Senhor. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tu me fizeste de modo especial e admirável.
Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Mundo primitivo. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. E aí vem a questão da maturidade do Evangelho. Por que que a gente está dando birra até hoje? Por que que a gente não aceita o que Ele quer pra gente? A gente é especial. Mas a gente não aceita no tempo dele. A gente não aceita as coisas do jeito que ele quer e a gente briga. E às vezes quando as situações complicadas e difíceis vêm, a gente ainda nega e fala, por que comigo? É assim ou foi só comigo? É, gente. Ele também foi. Então, já passei por várias situações difíceis. E de perguntar isso pra ele mesmo, de brigar, de às vezes ficar com raiva. Porque todo mundo aqui faz culto, todo mundo aqui reza, todo mundo pede, todo mundo agradece, mas por que comigo? Então até esse ponto a gente chega. E aí, como é que eu faço, Ângela? É desse jeito, eu já sei. Não sei como é que eu faço. Vivo nesse mundo com tantas facilidades. E às vezes a gente arruma até essa historinha. Antigamente era muito mais fácil. Porque não tinha esse tanto de coisa para entreter. Pra gente se distrair. Não tinha. Então, às vezes era muito mais fácil seguir Jesus. Era? Não. E aí, como é que eu faço para perceber que isso está acontecendo comigo? Como é que eu faço para perceber a minha alma está chamando? Aí aqui, ó, um impulso interno. O chamado da alma é um impulso profundo, que nos leva a buscar o cumprimento da nossa missão espiritual, destacando a importância do autoconhecimento e da autenticidade. O que está dando mais likes na internet, ou sei lá como é que fala? As pessoas que estão sendo originais. As pessoas que às vezes estão se desprendendo de um padrão que a gente já achava que tinha que ser aquilo. Novas profissões estão surgindo e essas pessoas estão fazendo aquilo que elas sentem que devem fazer. E muitas estão dando certo. Estão sendo autênticas, muitas também não. A gente tem que passar pelo crivo, tem que passar pelas primeiras. Porque nem tudo que a gente vê lá também é a vida real. E aí, quando eu olho pra mim, eu começo a colocar as peças que estão faltando. Porque eu só vou saber qual peça que está faltando quando eu olho o que está incomodando dentro de mim. Não tem como o outro mudar alguma coisa em mim, a gente não muda ninguém. E quando a gente se percebe, todos que estão ao redor percebem também. E aí aqui eu conto um pedacinho de como que foi essa transformação comigo. Que começou antes da pandemia. Uma inquietação que o trabalho que eu tinha no Segal já estava pouco. E eu não entendia. Eu sabia que eu tinha que falar, mas o que falar, como falar e para quem falar. E auxiliar outras pessoas, não só estar lá trabalhando com jovens, mas fazer um trabalho prático. Mas também não sabia o que e nem como.
Porque, na verdade, o nosso chamado também, o nosso propósito não vai vir assim, olha, Thalita, você vai aqui, ó, tá aqui, você vai fazer isso aqui, agora de hoje em diante é assim. Não. É isso que é a fé que Deus quer de nós. Primeiro você dá um passo, depois ele está no chão. Mas a gente não confia. Não confia. E ainda tem medo do que os outros vão falar. E aí depois ainda tem gente que fala, tá vendo? Te falei, você quis fazer aí, ó. Então nós estamos vivendo um mundo dessa forma. E quando eu olho para mim, coloco as minhas peças no lugar, tudo ao meu redor muda. E lá em casa não foi diferente. Foi dessa forma. Eu fui primeiro, o meu esposo, então vai, minha senhora, faz o que você quer. Eu fui. Aí ele começou a ver a mudança, porque a pessoa era difícil. E ele começou a ver, mas o que você está fazendo? Que tá bom. Aí eu falei, deixa eu te contar um segredo. Não tem como eu te falar. Você tem que viver. Aí ele falou, então eu vou viver. Me manda aí como é que eu tenho que fazer. Foi quando a gente fez o processo de coach. Eu fiz primeiro e depois a gente fez em conjunto. E foi 5 dias de imersão. E aí ele falou assim, não sei se ele falou assim, vou para te agradar, né? Mas eu preciso ver, ele queria ver, entender o que era isso que estava acontecendo. E aí no primeiro dia ele foi, sentou lá, concentrado, prestando atenção, e eu assim, muito feliz demais que ele estava lá. Pelo menos meu marido está aqui comigo. E aí, beleza, terminou a última madrugada, fomos embora, chegou em casa, só um pouquinho de dor de cabeça. Não, mas é porque passou o dia, né? Você está cansado. Segundo dia, prestou atenção, fez todas as ferramentas. Quando foi, tipo, 10, 11 da noite, ele começou dor de estômago, dor de cabeça. Não consigo ficar mais aqui. Falei, eu vou ficar. Então, eu posso ir lá do carro? Falei, claro, cada um no seu momento. Não é isso? Cada um com o que está sentindo. Falei, pode parar pro carro. Foi pro carro dormir. Aí vamos embora de madrugada. Terceiro dia, quando o palestrante sobe lá no palco, quero saber aqui quem que passou mal ontem. Quem que embrulhou o estômago, que deu dor de cabeça. Aí eu já comecei a rir, né? Então, não queria mexer, não precisava ser mexido. E isso acontece com a gente. Quando a gente tem que olhar para dentro, o nosso corpo barre. E energias que não quer que a gente avance, vão nos fazer parar dessa forma. A gente sabe disso. Foi nada não. Aí eu... Né? Quando foi meio-dia, esse homem só sabia chorar. Chorar, e aí a gente se abraçou, e foi um choro. E dali pro 5º dia, gente, foi espetacular. Ele fez o processo mesmo que eu. Ele falou, posso passar na sua frente? Eu falei, vai, Maria. Porque é isso. É você ver a alegria do outro. Ele viu a minha alegria, ele viu a minha mudança. Eu preciso entender o que essa mulher está fazendo. Foi lá, fez. Nossa relação mudou. Com as nossas filhas mudou. As palestras dele, quem assiste, teve um salto. Mudou. No trabalho, mudou. No espiritual, mudou. No emocional, nem se fala. Que é o que a gente vai trazer aqui daqui a pouquinho. Então, assim, gente, o medo às vezes nos barra de seguirmos em frente. Porque a gente já está acostumado a viver com essa dor. Não, está quentinho, está confortável aqui. Se eu for mexer, vai que vai dar ruim. Mas Deus já falou que você foi feito, é admirável, é maravilhoso. E Ele te fez para ser próspero e abundante. Ele não te fez só para você estar aqui, para você sofrer. O sofrimento faz parte da evolução, da limpeza espiritual que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. E se nós fomos criados com o magnetismo da Terra para estar aqui,
E se a Terra está em transição, você acha que a gente não vai passar por transição? Por dores? Por energias contrárias? Claro que nós vamos sentir todos os movimentos que a Terra está passando. A energia não tem como. Qual que é o outro? Reencontro com a essência. Esse chamado não deve ser confundido com as metas externas ou realizações materiais. É um reencontro com a essência de cada um, buscando um propósito maior. Então aquilo ele é nosso. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Às vezes, para alguém aqui hoje, isso aqui não vai fazer sentido nenhum. Mas às vezes para outro vai fazer muito sentido. Às vezes para outro vai ser o ponto de iniciar algo. E tá tudo bem. Porque cada um tem o seu tempo de florescer. E tá tudo certo. E a transformação moral, que faz parte do capítulo que a gente leu. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. E o quanto a gente tem inclinado contra os prazeres ilusórios que o mundo está, assim, ó, pra gente hoje? O quanto a gente está dizendo não para o mundo e sim para as coisas que Jesus tem guardado para nós. E às vezes fica assim, ai Jesus, parece que a gente vê tanta brincadeira também em relação a isso nas redes sociais, né? Senhor, você vai mandar? Não, não estou com pressa não, mas se você mandar amanhã, tá bom. Mas o quanto eu estou fazendo a minha parte aqui para receber aquilo que eu estou pedindo? É a mesma coisa. Ai, você vai no centro. Nossa, mas eu vou no centro já 2 vezes a semana, tá ótimo. Mas se tiver uma festa 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, você vai tranquilo, rindo, feliz e achando bom. Mas se falar se você tem que ir pro centro, ou você tem que ir pro trabalho, a gente pensa 2 vezes, não, peraí, nossa, mas ir pro centro a semana inteira vai ser puxado. A nossa consciência ainda está vibrando nesse padrão. Que as coisas externas, as coisas materiais, elas têm mais valor do que as coisas espirituais. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar. Conexão com o propósito de vida. O chamado da alma está diretamente ligado, conectado ao propósito de vida de cada indivíduo. Quando essa conexão é negligenciada, surgem sensações de insatisfação e a vida se torna um ciclo de repetição, onde não se alcança o verdadeiro potencial. Tem gente aqui que fica de jeito, às vezes pensando assim, olha para trás e fala assim, gente, parece que eu estou no mesmo lugar. Parece que eu estou enxugando gelo. Parece que a minha vida não muda. Parece que tudo que eu faço, ou que eu começo a fazer, eu volto, eu estou no mesmo lugar. Aí aqui eu volto a falar da distração. Às vezes é a maturidade, como é que está? É o que a gente está negligenciando? É a distração com as coisas externas do mundo? Como é que está? Aí eu até trouxe uma coisa assim, gente, que me veio na hora, pode até ser meio... Mas eu falei, você quer saber? Vou levar. Porque aí a gente tem, de um lado, essa distração que nos faz sair do nosso foco, do nosso propósito, do nosso chamado. Nós somos especiais, viemos aqui para algo maior. E existe a encarnação. E no momento que eu estava fazendo isso, de distração, aí veio essa questão. Na palavra distração, o que é a palavra distração? O que é para vocês a palavra distração? Tirar a ação, Tirar a atenção, né? Eu falei, vou fazer assim, ó, né? A distração. Eu estou distraindo da minha
Ação. Não, vamos competir. Vai fazer sua plaquinha bem na hora, amiga. Ai, desculpa, Distraiu o público, gente. Então eu estou distraindo daquilo que eu realmente preciso fazer. E aí, se eu pegar a palavra distraído, o que é distraído? Distraído? Tá muito ruim pra gente ver. É distraído, gente. É distração, eu estou distraindo daquilo que eu realmente tenho que fazer. Da minha verdadeira ação aqui nesse mundo. Do meu agir no chamado de Deus. Então eu estou distraindo daquilo que eu preciso fazer. O meu foco está no mundo e não nas coisas divinas. E distraído? Da onde eu tenho que ir? Para onde eu tenho que ir? Para onde eu tenho que chegar? Do prêmio celestial que está guardado para Darlene. Por mais que a Darlene esteja com o Júnior, com o Gabriel, com todo mundo, a evolução dela é individual. E se ela ficar distraída porque ela é a energia daqueles que convivem com ela e ela toma decisão na energia de todos que estão lá, ela está sendo distraída na encarnação dela. E aí, me veio esse aqui também. E o distrair? O que é o distrair? Atrair. Ou desviar a atenção de alguém de outro. Ou eu trair. Então eu estou traindo quem? Eu mesmo e meu pai que me criou. Então eu estou traindo quem? Então, gente, a gente tem que parar para pensar. É coisa simples, parece uma bobeira, mas é profundo. Eu estou aqui distraída ou eu estou aqui traindo aquilo que Deus confiou para mim e que eu tenho que fazer? E aí ele me deu a encarnação. Ó, a reencarnação, eu encarnado aqui. E o que é a reencarnação? É a minha ação na carne. Então, ou você está vibrando na distração, ou você está vibrando na encarnação. Valorizando a sua encarnação. Porque vocês já pararam para pensar também? Vocês estão aqui. Ele criou você, te convidou, falou assim, ó, você vai lá para o Brasil, que é o coração do pátria do Evangelho, e você ainda vai estar presente no momento da transição do planeta. Gente, isso é muito grande. Para a gente estar preocupado com coisas corriqueiras que estão acontecendo externos a gente. A gente realmente não está dando olhar para o essencial, para a essência, para o eu sou. Então isso nos desconecta do nosso propósito de vida. E o que o coach traz? Que eu trouxe aqui, essa pirâmide nossa, hoje ela está invertida. Porque o que importa é o que eu tenho, não o que eu sou. O que importa hoje é o que eu tenho. Não quem você é. O mundo está assim. Então o importa é o que eu faço. Quantas pessoas fazem para serem reconhecidas e se sentirem amadas? Porque não conhece a sua verdadeira identidade. Porque se a gente não mexe no que tem bloqueio, no que tem crença, a gente fica se perguntando por que eu sou assim, por que eu tô assim, por que a minha família é assim, eu não me conheço. E aí eu começo a fazer para as pessoas gostarem de mim. Porque o ser humano quer ser pertencente. E aí eu começo a fazer, e vou cada vez mais me ferindo. Porque nem eu mesmo sei quem eu sou. E aí eu preciso ter também, porque se eu tiver, as pessoas vão me aceitar. Mas não porque verdadeiro me conhecem e gostem de mim.
É pelo que eu tenho. Então é muito importante a gente olhar. O coach sistêmico, ele ora 11 áreas da nossa vida. Então propõe um alinhamento entre essas dimensões do ser, fazer e ter. Esse alinhamento é crucial para vivenciar uma vida plena, de significado e permitindo que as pessoas se reconectem com as suas verdadeiras essências e realizem as suas missões espirituais. Porque nós somos seres, gente, milenares. E outra coisa também é a gente olhar para a linhagem que veio antes de nós. É ser gratos por aqueles que abriram o caminho para que nós estivéssemos aqui hoje nessas condições. Então, quando eu me conheço, que eu olho para dentro de mim, que eu olho para os meus ancestrais, para aqueles que vieram antes, eu já sei ser grata. Eu não culpo. Se a minha avó tivesse feito isso, teria sido diferente. Eles fizeram o que eles podiam fazer. E o coach, ele traz isso para nós, que nós somos vítimas de outras vítimas. Porque ninguém dá aquilo que não tem. A gente só dá aquilo que a gente tem. E quando a gente é pai, avô, claro que a gente quer dar sempre o melhor. Mas a gente acerta sempre? Não. Porque às vezes a gente está repetindo um padrão daquilo que a gente vivenciou e a gente acha que aquilo era o certo, mas para agora, para essa época e essa nova geração, às vezes não serve mais. E tá tudo bem se a gente tiver que aprender junto. Tá tudo bem. Isso é expandir a consciência. Isso é olhar para dentro e aprender. Eu não sei tudo. A gente sempre vai estar aprendendo coisa nova. A gente não é perfeito. Então a gente precisa olhar para isso também e aprender com o momento. E aí eu trouxe intensificação do chamado após os 40. Porque como foi há 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava nessa fase aí. De entre 39 e 40 anos. Foi quando começou a ficar mais forte dentro de mim. Então, o que eu sentia? As transições da vida, o filho crescendo, levava uma reflexão mais profunda sobre o meu propósito. Gente, mas o que eu vim fazer aqui? É só isso. É sair do trabalho, voltar para casa, levar as meninas, voltar, ir para o Sergal, trabalhar com o Jorge e voltar. Para mim, aquilo já estava rotina. E aquilo começou a me incomodar. Aí veio a pandemia. Falei, nossa, mas eu pedi uma coisa, mas não precisava ser tudo isso também, não? E transformou tudo. E para mim, da minha história, se não fosse a pandemia, eu não tinha vivenciado tudo que eu vivenciei para estar dando esse primeiro passo hoje. Não teria. E sou grata por, no momento, eu ter percebido e não ter deixado o chamado passar. E estou sendo grata para que ele me mantenha nesse foco de aprendizado, de renúncia, de coragem, para que eu consiga levar adiante. Então isso começou a acontecer comigo. E aí desejo por significado, surge um desejo crescente por significado na vida, levando as pessoas a buscarem o chamado da alma com intensidade. Então eu ficava, gente, mas o que eu preciso fazer? Mas qual que é o meu propósito? É isso que eu falei agora para dar. Não é uma coisa que vai chegar para mim aqui, ó, isso aqui que você tem que fazer. Quando você se movimenta, a vida é movimento. Começa a aparecer pessoas, começa a aparecer vídeo. Às vezes você está num dia ruim e aparece uma mensagem lá para você que você... gente, como eu precisava ouvir isso aqui hoje? É energia, conexão. Você buscou por aquilo. A sua alma estava precisando daquilo naquele dia. E isso é perceber o seu chamado. Isso é perceber o que sua alma estava precisando naquele momento. E o tempo precioso. O tempo se torna um recurso valioso, fazendo com que as pessoas priorizem o que realmente importa em suas vidas. Eu não sei para vocês, mas para mim o tempo não tem 24 horas mais. Não tem.
E aí eu comecei a pontuar. O que é mais importante para mim hoje? Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Então, pela segunda vez, eu estou deixando a minha vida profissional para cuidar da minha família e para seguir esse caminho que Deus está me chamando. E graças a Deus Ele está abençoando, que meu esposo está me apoiando. E vamos lá. Então, quanto de nós estamos desse jeito? Às vezes a gente está insatisfeito no trabalho, está sobrecarregado, doenças já começaram a aparecer com os nomes estranhos aí, de tanto trabalho, de tanta ansiedade, de tanto pânico, de tanta cobrança, de tanta pressão. Então, a que ponto nós estamos chegando? De não olhar. Aí, quando a doença vem, que é o estado que Jesus usa para falar, a rota está errada, vamos pensar. Então, antes de chegar nesse ponto, vamos analisar o que nós realmente estamos fazendo com esse tempo. Estamos tendo qualidade de vida? Como é que está? Eu estou usando o meu tempo para as coisas de Deus, para o trabalho no bem? Como é que está? Ou é desse jeito? Não, eu faço as coisas os 7 dias da semana, aí eu vou lá 2 horas no centro e tá, ó, cumpri, fui lá, bati meu ponto, bônus horas. A gente está vivendo assim? Tabelinha tá feita, pronto, vou embora, fiz meu trabalho, porque não tem trabalhador, que é outro problema seríssimo. Tem casas espíritas fechando em Goiânia, tem casas espíritas pedindo ajuda dos trabalhadores do Segal para não fecharem as portas. Porque não temos trabalhadores. Então, o que a gente está fazendo com esse tempo? Qual a prioridade que a gente está dando para o trabalho que a gente está sendo chamado? E aí, os obstáculos, porque não é fácil, né, gente? Falar é facinho, mas mexer para dentro, reorganizar a sua vida e tomar uma decisão é complicado, porque não é só a sua. Você mexe com o seu núcleo familiar. E aí, quais são os obstáculos que surgem também? O orgulho, que a gente sabe que é a chaga da humanidade. Culpa, mágoas. As questões espirituais, como o orgulho, podem dificultar a aceitação das mudanças necessárias da vida. A culpa e a mágoa do passado também criam barreiras que impedem o avanço espiritual e pessoal. E eu me pegava bem aqui, ó. Sabe por quê? A pessoa era crítica ao extremo. A pessoa era orgulhosa. A pessoa era perfeccionista. Então, eu tinha que estar com tudo pronto, tudo ajeitado, senão eu nem estaria aqui hoje. Não porque eu ainda não tentei estudar, não porque eu tenho que fazer um curso para fazer isso aqui, não porque... E o trem tinha que sair impecável. E aquilo ali me matava. Eu sofria com aquilo ali. E eu fui entendendo que antes feito do que perfeito. Eu não vou ser perfeita. Pessoas vão gostar, ok. Pessoas não vão gostar, ok. E eu fui liberando aquilo dentro de mim. Eu não preciso ser boa, eu não preciso ser perfeita. Eu só preciso obedecer aquilo que Deus está falando no meu coração. E para mim faz todo sentido e está tudo bem. Eu não vou me importar mais com o que as pessoas vão falar. E isso, gente, fez assim, ó. Tirou um peso das minhas costas. E às vezes a gente está carregando esse peso que não é nosso. Que foi colocado lá na fase da infância. Uma situação que você não tinha maturidade, não entendeu, e você traz como culpa, como uma mágoa por não ter entendido naquele momento. Por isso a importância de olhar para dentro. Porque hoje eu posso encontrar com a minha criança e falar assim, tá tudo bem. Nós conseguimos chegar até aqui juntos. Agora faz o seguinte, deixa que daqui para frente eu assumo.
Porque eu já sei como é que faz. E a gente só vai saber se a gente olhar para dentro. Não tem outro caminho. E não tem ninguém que vai chegar em você e falar assim, olha, fulano. E ó que a gente tem um monte de terapeuta, né? Que você chega para você ser ouvida e antes de você falar, a pessoa já tá te dando um monte de receita. É assim ou não? Ah, mas se eu fosse você, eu fazia assim, 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 porque isso você não... A gente tem isso. Então a gente não tá sabendo nem ouvir. Porque a gente tá com tanta dor, com tanto problema, que a gente não tá dando conta nem de ouvir para auxiliar o outro. Crenças limitantes. Barreiras emocionais, como a crença de que já é tarde para mudanças e a sensação de incapacidade podem paralisar iniciativas e impedir o progresso na busca do chamado da alma. Isso aqui era outra coisa. Não, eu sou incapaz de produzir uma palestra. Eu sou incapaz de falar 10 minutos. E o desafio foi tão grande que eu acho que vai ser uma hora. Que eu falei assim, vou falar uma hora. Que agora eu tô o quê? Ousada. Falei, mas o que é isso? Aí o marido não quer. Né? Então, foi preciso eu trabalhar essa incapacidade minha também. Por coisas que eu vivenciei na minha infância. Na minha época escolar. Que eu só identifiquei olhando para dentro. O outro ponto, medo de recomeçar. Medo de recomeçar é um dos maiores impedimentos para ouvir o chamado da alma. Muitas pessoas hesitam em dar o primeiro passo, devido à incerteza e ao receio do desconhecido. Foi aquilo que eu falei, para os perfeccionistas, então, é triste, gente. A gente é doído. E tem muita gente hoje que igual as pessoas falam, é obeso intelectual. Porque ele nunca está pronto. Aí ele faz um curso, aí ele estuda, aí ele espera, não vou, aí eu vou, não vou. E ele não consegue sair daquilo ali. Porque ele tem medo do julgamento, ele tem medo da crítica, ele tem medo se vai dar certo. Ele é inseguro. Eu também tive que trabalhar em segurança. Dentro de mim. Porque a gente é inseguro. Você quer ver como é que a insegurança vem? Que é uma coisa simples e que a gente faz com os nossos filhos? E a crítica também? Nossa, fulano, você não faz nada direito. Olha, pega o negócio, deixa cair. Engole o choro. São várias coisas, gente, que a gente fala, que a gente acha que não vai trazer alguma disfunção no futuro. Traz como crítica, como incapacidade, como insegurança. E às vezes a gente se vê replicando padrão, porque lá na minha casa era assim, então agora eu tenho que ser assim com os meus filhos. Foi assim que eu aprendi. Deu certo comigo, não tô aqui? Olha a mentalidade. Então se eu tô vivo, tô aqui até hoje, então é porque o padrão foi certo, então eu vou fazer de novo. Caiu, levanta, chora não. Então às vezes a gente não tem esse olhar. E nem tô falando de psicologia positiva. Porque Chico já falou pra gente, disciplina, disciplina, disciplina. É ter regra, é ter limite na hora certa. E nem vou entrar em outras questões, mas a gente tem medo. E aí, antes de passar pra frente, eu vou perguntar pra vocês, de tudo que a gente já conversou, o que essa imagem traz pra vocês? Só uma de cada vez. Levanta a mão, deixa eu ver quem levantou primeiro. Eu quero participar. Vai, amiga! É porque a flor não tinha o terreno perfeito para ela florescer, né? Tá ali uma parede, concreto, e ela mesmo assim, uma chancezinha bem pequenininha, ela viu a oportunidade e fez acontecer. Resiliência. Perseverança. O que mais? Vontade. Ah? Vontade.
vontade. O que mais? Ousadia. Ousadia. Já estou amando essa palavra. Nossa. Na verdade, o que ela quer dizer para nós? Que apesar de orgulho, culpa, mágoa, crença, medo, insegurança, injustiça, crítica, Deus te fez para florescer aonde você está. Com as suas rachaduras, com os seus obstáculos, com as suas dificuldades. Se Ele te colocou lá, é porque você tem que florescer. Não tem outro jeito. Então a gente auxilia, ó, aí um floresce, aí a sementinha vai. É aquilo que eu falei, eu fui primeiro. Poderia ter sido meu esposo. Porque na verdade, foi ele mesmo, gente, olha. Porque o meu esposo que me apresentou a doutrina espírita. Olha que bonito. Ó, isso eu estou lembrando agora, não foi nem na hora da aula. Ele que me trouxe para a doutrina. Ele que foi o portador de tirar as primeiras vendas dos meus olhos. E hoje é bonito, porque lá em casa a gente já está assim, ó. Florescendo, crescendo junto, apesar de... Porque nenhuma família é feliz 100%. Não existe. Existe a gente conversar, ter diálogo, entrar no acordo, principalmente depois que vem os filhos, na educação. Então a gente entra num acordo, num diálogo do que é melhor para a nossa família. E a gente vai florescer junto. Então você tem que florescer, porque você é especial aonde você está. E ele também já ensinou. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Então, às vezes, para de olhar o que só é ruim aonde você está. Muda o foco. E você vai perceber a grandeza de onde você está. E às vezes é você que tem que mudar o lugar onde você está. E você nem percebeu disso ainda. Você nem percebeu. Outra coisa que Jesus falou, é o servo maior que o seu Senhor? Sim ou não? Não. Então por que a gente acha que a gente vai vir aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, e a nossa vida tem que ser mais fácil do que a de Jesus? Nós não somos maior do que o nosso Criador. Nós não somos. E o que fazer, Ângela, para ouvir esse chamado? Para realmente identificar se isso aqui é realmente Deus tentando falar comigo. Se é a minha alma gritando dentro de mim que eu preciso mudar a minha rota. O que eu tenho que fazer? Reforma íntima. Não vai dar para eu ler, não. A reforma íntima permite a transformação pessoal e a conexão com o espírito essencial para ouvir o chamado interior. Então não adianta, se você tiver medo de mexer, você não vai conseguir ouvir. Porque o medo, ele é do espírito. É o medo do perigo, né? É um medo que nos alerta. Mas ele não pode ser um medo que te paralisa. Esse já não é o equilíbrio. Então é necessário olhar para dentro. Oração diária, a prática da oração fortalece a conexão espiritual e ajuda a sintonizar-se com o chamado da alma. Mas será que eu realmente estou orando da maneira certa? Ai, Ângela, eu oro, mas parece que eu não escuto. Eu estou perdida ainda, não sei o que Deus quer de mim. Então, às vezes, estou precisando silenciar. Ou, às vezes, mudar o formato da pergunta. Ou, às vezes, simplesmente já começar a agir, que a resposta vai vir. Às vezes, o que ele está esperando é a ação, para você encontrar a resposta. E a roda sistêmica que eu falei, ó, que são 11 áreas da vida que a gente trata no coaching, para fazer
enxergar o ponto que você precisa mudar. O que está errado? Para que toda ela comece a girar de maneira uniforme, juntos. Então a gente vai trabalhar cada área. Então é saúde, é emocional, é profissional, é financeiro, é o servir, é o espiritual, é filhos, é cônjuge. Silêncio interior. O silêncio interior permite ouvir a voz da alma e se conectar com os próprios desejos e anseios. Então é realmente parar. Peraí, está acontecendo isso comigo agora? O que eu posso fazer? O que isso está trazendo para mim? Aconteceu algo comigo? Vou digerir. Mas por quê? O que eu posso fazer com isso agora? É começar a perguntar. Mas de maneira que você está aceitando aquilo que chegou para você naquele momento. Ações com propósito. Ações com propósito são fundamentais para alinhar a vida com o chamado da alma e gerar satisfação e realização pessoal. Todos nós aqui já fizemos uma ação dessa, né? De fazer o bem. Não é nem aqui de às vezes dar uma comida ali igual a Madre Teresa, né? Tá dando. Mas de fazer o bem. E quando você faz, que você ganha um olhar, que você ganha aquele abraço sincero, um obrigado, tem dinheiro que paga esse momento? Tem medicamento que cura o que esse momento cura? Não tem, gente. E aí eu volto de novo na maturidade e na questão moral. E por que a gente não faz? Por que a gente não desperta ainda para fazer isso? Porque renova a nossa energia. A gente pega os mutirões do Segal, vou dar um exemplo porque aqui a maioria também é do Segal. Vai pra lá, faz comida o dia inteiro, fica em pé, limpa, cozinha, guarda a mesa, chega em casa, você tá feliz. Você tá cansado, mas você tá feliz, você tá grato. Vem aqui pro culto da chácara. Quem vem triste pro culto da chácara? E quem chega em casa depois tá cansado? Não tá. Isso aqui você está recebendo, é energia, é trabalho bem, é bom, é agradável. Jesus também falou isso, né? Lá em Romanos. Não vos amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos a sua mentalidade, para que você possa experimentar o quão boa e agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. E a gente só vai experimentar a partir do momento que a nossa mentalidade voltar para os padrões divinos e não para o padrão do mundo. E nunca é tarde para ouvir o chamado da alma. A fotinho lá, lembra quem que é? E por que eu trouxe esse aqui também? Porque igual eu coloquei para vocês. Eu coloquei que um chamado veio após os 40. Quantas pessoas eu vejo que depois da idade, 60, 70, ainda tendo uma fala, não vou fazer mais não, porque nossa, já fiz tanto, já trabalhei tanto, tá bom, agora eu vou só viver minha vida. Vou esperar. E se entrega. E aí, olha qual idade aqui, ó. Quem que era esse mesmo, gente? Zacarias, que era o pai de João Batista? Quem foi? Como é que era o nome dele? Me fugiu aqui, Isabel e... Acho que é Zacarias mesmo. Que foi pai de quem? João Batista. E se ele naquela idade tivesse essa mentalidade? Ah não, já estou velho demais. Se não confiasse no propósito que Deus tinha para ele. Olha quem foi João Batista para nós. Então, acessibilidade ao chamado.
Independente da idade ou das experiências que você já viveu, o chamado da alma permanece acessível e guarda para cada um de nós essa conexão espiritual, uma oportunidade de crescer e de transformar. É muito além do que você só chegar nessa idade e esperar para partir para o plano espiritual. Você foi feito para algo maior. E não desista. À espera de Deus. Deus, com sua ternura infinita, nos convida a voltar a ouvir a nossa alma, independente de quantas vezes nós desviamos do caminho. Essa espera é cheia de amor e paciência. Filho pródigo. Ele nos perdoou, morreu por nós. Veio servir, evangelizar e amar. Foi isso que ele ensinou para nós. Então a espera dele para a gente é essa. Então se a gente aqui até hoje está demorando chegar no caminho, ainda há tempo. Ainda há tempo de perceber qual caminho é esse. Novos começos. O momento presente é sempre um novo começo. Não importa o passado. Há sempre a chance de alinhar com sua essência da alma e seguir o caminho da transformação. Aqui sugestões finais, que todo mundo faz, né? O culto no lar. Só que não seja só um culto, que seja um momento de estudo. Pega papel, pega caneta. Que a leitura que você fez naquele momento internaliza. Coloca no papel. Por que será que essa lição caiu aqui hoje? O que realmente você estava querendo me mostrar? E escreve, começa a escrever. Sublinha. Daí a pouco, amanhã você volta lá e lê de novo. E vai começar a fazer sentido quando você mudar o seu olhar e a forma com que você está estudando. Porque também não é só fazer o culto uma vez por semana, ler ali, vou lá, pronto, dormir, minha casa abençoada, minha semana está abençoada. Não é só. A roda sistêmica, que eu já falei, que era aquela, e aqui eu trouxe como uma indicação também a constelação familiar, que é o livro do Divaldo, com o espírito Joana de Ângeles, igual eu falei da ancestralidade, das terapias holísticas que estão vindo aí com tudo, para olhar para dentro. A constelação também me auxiliou muito nesse processo. Então eu trouxe como sugestão, grupos de estudo, junta 3, 4 da família, vamos estudar o livro tal? E começa a expandir sua mente através do estudo. Ah, tá difícil sozinho? Pode ser online, pode ser presencial, mas começa. E aqui eu trouxe literaturas infantis também para colocar no culto. Esse aqui a gente utilizou lá em casa, que são livros do coaching, voltado para crianças. E a gente sempre achava a passagem do Evangelho, junto com princípios e valores que esses livros trazem, e a gente fazia o nosso culto lá de casa. E sem contar que eu não coloquei aqui as músicas, né, gente? Porque a música também, ela eleva a alma. Tem muita música que toca o nosso coração. Às vezes a gente está em casa, um momento difícil também. Você coloca uma música lá, de repente você está aos prantos. Porque naquele momento, aquela música fez sentido para você. Então a música ela é fundamental também para reequilibrar a nossa energia espiritual. E aqui, como coaching, né, a gente fala em uma ferramenta. E eu não vou fazer ela aqui, ela vai ficar para casa, mas façam. Porque o que acontece também? A gente vem aqui, recebe o tratamento, ok, a gente sai melhor do que a gente chegou, e isso ressoa por poucos dias. Por quê? Porque a gente tem um mundo lá fora que engole a gente todos os dias. E é difícil permanecer com essa energia que você veio aqui e buscou até o próximo culto. E a gente não faz esse exercício de reaver, de pensar o que foi dito no tratamento, o que você está precisando naquela semana. Igual eu que fico na salinha da doutora Isabel. Tem muitas pessoas que saem de lá com cristais, que esse cristal vai ajudar em alguma coisa. Que sai com uma flor, que sai com uma carta. Aí eu pergunto, será que você cuidou desse cristal? Você olhou para ele toda semana? Será que essa flor você está cultivando? Para que aquele tratamento permaneça com você
até o próximo culto, para chegar aqui você receber outra coisa. A gente às vezes não faz. A gente sai daqui, melhorou, chegou lá, a vida que segue, já é um turbilhão de coisas acontecendo. Então, qual que é a atividade de casa? Se alguma coisa ressoou, fez sentido ou não fez sentido, vocês vão escrever. O que a Ângela falou que acendeu alguma coisa? Ou não consegui entender nada. O porquê que eu não consegui entender nada? É para escrever. O que aconteceu com você nesse culto? E você vai fazer. E durante um mês, pode ser uma vez na semana, o que o seu coração te direcionar. Você vai pegar essa carta e você vai ler. Combinado? Tá bom. Escreva uma carta da sua alma para a sua consciência encarnada, expressando sentimento, desejos e reflexões que podem ter sido ignorados. Porque como a gente anda no automático, a gente ignora muita coisa. E a neurociência traz para nós, e Kardec também, que a gente é muito mais dirigido pelos espíritos do que a gente pensa. E a neurociência traz que a gente só tem 5% de consciência e 95% é o subconsciente. Então tem muita coisa que a gente ignora. E que quando a gente coloca no papel, a gente traz para a consciência. E aí o que o Evangelho falou para a gente na leitura? Inteligência e clareza. Como é que eu vou ter clareza do que eu tenho que fazer com 5%? Se é os 95 que manda. Então, se eu não for lá nos 95 acessar, trazer ele para a consciência, para que a minha inteligência possa mudar ele, ressignificar, eu não consigo chegar lá. Então, esse é o processo. Escreva. Neste momento de introspecção, a alma se comunica silenciosamente, trazendo à tona o que realmente importa para você. E aí aqui todo mundo conhece essa frase. Tá dando para todo mundo ler? Então no 3, todo mundo vai ler a frase. Ok? 1, 2, 3. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, fazer um novo fim. Tem alguém que não conhece essa frase? Não tem. Há quanto tempo o Chico fala? E por que a gente tem medo de começar agora? Com 40, com 50, com 60, com 70, com 80. O que está te parando para que você não comece agora? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E aí, como é um momento de música, eu queria colocar para vocês 4 músicas que fizeram sentido também para mim, neste momento de transformação. E aí, como é um momento de música, então eu vou colocar as músicas. Se der tempo, eu coloco todas, senão depois o Ricardo assume no violão. Vamos ver se as músicas vão acessar aqui. Eu não sei se vai abrir. Se você quiser tocar, Ricardo, enquanto vai abrir, né, a gente vai intercalando uma música e uma do violão. Ó, vai abrir. Estão ouvindo? Tá ok?
explosão celeste, todo mundo perfeito, por Deus, não há milagres para exaltar. Não vai dar, gente. Não vai dar, Ricardo, então pode assumir as musiquinhas aí. É, a internet tá bom. Então é isso, gente. Queria agradecer vocês por estarem comigo nesse espaço tão importante. Muito feliz. Parabéns.